Queria começar fazendo uma retrospectiva sobre o multifamily no Brasil. Ele é a tese caçula dentre os fundos imobiliários, né? O IPO do primeiro fundo foi em 2019 e desde então o segmento cresceu muito. Então eu queria começar já entendendo as suas perspectivas no médio e longo prazo para essa classe de fundo imobiliário e que papel ela vai ter, já tem e terá na composição do portfólio da Canuma Capital. Em relação ao modelo de fundos imobiliários do segmento multifamily, como você mesmo falou, é embrionário. Hoje existem só 5 fundos. Na hora que você soma o total de ativos, são muito poucos ativos, estamos falando de menos de 15 ativos, sendo que desses 15 ativos, não mais do que 7 ativos são operacionais, tá certo? Então, é um modelo que eu aposto bastante e a razão é muito simples. Nos Estados Unidos, esse é o mercado de multifamily que representa mais ou menos 15% do mercado de REITs nos Estados Unidos, tá certo? Então, você tem lá modelos de multifamily, você tem modelos de single family rental, que são as casas para aluguel, você tem os manufacturing housing, coisa que nós aqui não temos nem o multifamily ainda consolidado. Então, esse é um mercado que a evolução vai acontecer de forma natural, é uma questão de educação dos investidores. Quanto menos o plano de investimentos que você tem, menos conhecimento o investidor tem. Então, eu acredito que é uma área que vai evoluir naturalmente, devagar. Não é fácil você criar portfólios de multifamily, é uma coisa que leva muito tempo. Vou te dar um exemplo nos Estados Unidos, numa investida que nós temos, que é a Avalon Bay, que é uma empresa de multifamily. É uma empresa hoje que 90 mil apartamentos para renda. Isso demorou 15 anos, certo? Sendo que lá nos Estados Unidos você tem mais de 170 milhões de residências, né? Então, por que demora tanto tempo? Porque para uma empresa ter 90 mil apartamentos e que demora 15 anos, primeiro ela construiu, ela comprou, tá certo? Fez fusões, fez reciclagens. Isso é um processo que demora muito. Você vê os grandes players no Brasil, né, conhecidos, quantos anos eles demoraram para ter 5, 6 ativos, né? Mais de 5 anos. Então, a produção e a compra desses ativos leva muito tempo, tá certo? Então, esse é um mercado que eu, como investidor hoje eu sou investidor, né? Eu sou investidor de um ativo relevante no mercado, não de um portfólio, e estou muito satisfeito. Ou seja, percebo que uma operação bem tocada é objeto de investimento para a pessoa física. E para a pessoa física é para fundo imobiliário. O que acontece é que todos que foram feitos até agora, alguns foram feitos ainda em construção. Então, as pessoas não têm ainda a renda. Então, ou ele tem a renda garantida, ele não tem ainda o retrato, tá certo, da performance. Se vê que o modelo é muito bom. Em qualquer lugar do mundo, multifamily, ele sempre tem um prêmio sobre outras áreas de real estate. Tudo tem seu tempo, né? Nos Estados Unidos você tem 13 subsetores, no Brasil você tem 5. E esses segmentos vão aparecer gradualmente, eu sou muito otimista em relação a esse segmento de multifamily. Perfeito. Dado esse otimismo, isso se traduz num investimento crescente nessa tese aqui no Brasil, por parte da Canuma Capital. Essa nossa primeira transação foi muito oportunística, né? Então, nós não temos hoje como objetivo criar um portfólio, né? Eu estou muito contente com o nosso investimento, fizemos um investimento que está dando resultados excelentes, né? Os nossos investidores estão satisfeitos, o que a gente prometeu nós estamos entregando, mas a expansão do nosso portfólio vai depender das oportunidades. Nós não somos um operador de multifamily, nós somos investidores de ativos de multifamily. Então, esse é apenas um ativo de 90 milhões de reais dentro de um fundo de 556 milhões. Então, nós estamos olhando outras alternativas, não tenha dúvida, mas como nós já temos o conhecimento dos resultados e das operações, eu consigo hoje precificar melhor. É a mesma coisa que eu te falei. Para o investidor varejo,
para ele ter essa tranquilidade, esse conforto de investir em multifamily, ele tem passado exatamente pelo que eu passei, de investir primeiro nos Estados Unidos, onde nos Estados Unidos a gente se deu muito bem, através de 5 empresas que a gente investe nos Estados Unidos, e depois investir no Brasil. Perfeito. Só para não ficar dúvida, é um fundo imobiliário que investe em várias teses, uma delas o multifamily. E ele é aberto ou é para investidor qualificado? Não, hoje ele é aberto. Hoje é aberto. O CCM11 ele foi constituído em abril de 2022, foi captado mais de 556, fomos captando ele gradualmente, primeiro em abril 50, depois 75, em setembro mais 125, esse ano já captamos mais 300. A gente vai captando conforme as nossas alocações, né, certo? A gente não toma, geralmente não tomamos dinheiro de uma vez do cliente, porque as nossas teses, em alguns momentos, demoram um tempo. Por exemplo, o caso do multifamily, do nosso casa, entre a transação, entre o primeiro contato, e o pagamento, demorou 9 meses. Então, eu não posso tomar o capital do investidor para deixar parado na conta corrente. Perfeito. Nas reuniões que a gente faz com investidores e até operadores de multifamily aqui no Brasil, um dos desafios mencionados é a falta de funding para financiar a expansão do setor. Qual que é o papel dos fundos imobiliários nesse sentido de estimular o crescimento da tese de renda residencial profissional aqui no Brasil? Eu acho que vai ser fundamental. Você vê que já tem alguns investidores institucionais grandes investindo em teses específicas, mas tem teses de alta renda e de média renda que você ainda não tem um sponsor, você não tem um patrocinador para um crescimento, não tem ainda nenhum investidor. Um fundo de pensão global. Ou um fundo de pensão local. Né? Faz todo sentido um fundo de pensão local e não um fundo de pensão internacional, tá certo? E isso se deve ao fato de, exatamente o que eu te falei, ainda não nenhum fundo de pensão brasileiro tem uma massa crítica de análise para tomar uma decisão que esse investimento é bom. Então, quando você tem poucos fundos, 5 fundos, sendo que os fundos são pequenos, com baixa liquidez, onde eles não podem entrar, não tem track record ainda, porque existem só 7 ativos em operação e tem muitos ativos ainda em construção, esse é um processo que vai acontecer naturalmente. Não faz sentido um fundo de pensão não investir no segmento multifamily. Isso acontece em todo o mundo. Não será no Brasil que não será objeto de investimento. Essa talvez seja a saída, o ponto de inflexão para trazer o institucional com mais força para os fundos imobiliários? Sem dúvida. É uma questão que eu te falei de tempo. Esse é um mercado nos Estados Unidos de mais de 150 bilhões de dólares, tá certo? De um mercado de valor de mais de 1,5 trilhão de dólares. Então, é um mercado, você vê o que aconteceu nos Estados Unidos, do modelo de aluguel, ele cresce mais do que o modelo de propriedade. E aqui, a gente já está vendo isso acontecer, mas para que isso aconteça, tem um fator fundamental, que é um pouco da descentralização da economia brasileira, onde você começa a ter maior mobilidade de profissionais, de famílias, aí você cria um mercado. Agora, o mercado já existe, tá certo? É uma questão de ter profissionais que começam a investir numa escala maior. Legal. Nessa tese, primeiro teste que vocês fizeram, né, o primeiro investimento, qual foi o público, a localização que vocês miraram para iniciar essa tese no Brasil? A gente mirou primeiro em bairros onde são bairros-alvo, né? Bairros onde você tem um público consumidor, tá certo? Diferentes classes. O nosso caso foi na Vila Olímpia. Por que Vila Olímpia? Vila Olímpia, a gente consegue abranger vários tipos de profissionais, né? Desde o médico, que nós estamos perto dos grandes hospitais, toda a parte de escritórios da Vila Olímpia, eu consigo atingir toda a área da Faria Lima e consigo atingir as escolas de business, que foi o caso que é o nosso primeiro imóvel, que é um imóvel que fica a 300 metros da Insper. Então, o modelo é o melhor ativo, um perfil para atender
todos esses diferentes consumidores.